Boa noite, boa noite. Oi, pessoal, quem é que vem aí? Quem é que vem para minha festa? Venha para o Boteco da Seu Cão Feliz, hoje com Beery Life. Hoje... Ligou o Bluetooth. Peraí, gente. Quem é que tá chegando? Quem é que tá chegando aqui na nossa Beery Life? E aí, Raquel? Ó, a Nayana já está a postos. Venha, Nayana. Venha para o Boteco da Seu Cão Feliz. Vamos brindar o ano de 2021, começando mais uma parceria com... Ó, minha parede! Venha! Eu avisei. E aí, vou abrir minha cerveja também. Vou abrir minha cerveja. Espera aí. Em tua homenagem, tô abrindo uma exceção para beber numa terça-feira. Mas é uma boa, né? É verão, uma boa ocasião, verão. né? É uma boa ocasião, né? Então, cheers! Tchim. Eu tô até com um copinho de boteco em homenagem. Coisa boa! Boteco da Seu Cão Feliz, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos brindar esta noite, o ano de 2021. Também já vou dar os parabéns para essa mocinha que esteve de aniversário há 2 dias atrás. Verdade, obrigada. E fique com a gente por muito, muito, muito tempo. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje vamos falar sobre alimentação para pacientes caninos oncológicos, não é? O que a gente pode fazer, não fazer, o que é, o que não é, que confusão é essa aí que está acontecendo. Então, sem mais delongas, porque o Instagram nos deixa com um tempinho curto, a gente não pode ficar aqui no boteco por muito tempo. Não é? Vamos Verdade. lá, Mariana. E se deixar, a gente não para de falar, né? Porque a gente nem gosta de falar mesmo. A gente pega o tricô aqui e vai embora. Mariana, vamos lá. Nós temos, então, terminologias, não é? Baseadas, né, que às vezes complica um pouco, confunde um pouco a cabeça dos tutores, que seriam tumor, neoplasia e câncer. Vamos lá, Sim. O que são elas? Vamos lá. Então, para a gente começar assim falando um pouquinho, né, sobre o que é essa doença e essas terminologias, o tumor, né? Tem muita gente que quando chega no veterinário e o veterinário fala, isso aqui é um tumor, já fica, meu Deus, meu cachorro tem câncer. Não. Tumor não é câncer. Câncer é um tipo de tumor, né? Então, o tumor nada mais é do que uma protuberância, do que um aumento de volume em alguma região do corpo, né? Então, inclusive, uma picada de inseto que causa aquele carocinho é um tumor também. O que não significa que aquilo ali é um câncer, né? Então, qualquer calombinho, né, que tenha no corpo é um tumor. Primeiro, já deixa eu aproveitar e falar também que eu vou tentar usar a forma mais clara possível, né? Porque a gente está aqui falando, o nosso foco aqui é falar para tutor, né? Para pessoas que muitas vezes não entendem absolutamente nada sobre o assunto. Então, se tiverem colegas presentes aqui, não usarei terminologias técnicas ou tentarei não utilizar. Né? E quem tiver dúvidas pode ir deixando aí nos comentários também. Outra questão, neoplasia. Neoplasia é uma produção exacerbada, um crescimento muito grande da replicação celular, né? Uma replicação celular fora de controle. Também, neoplasia não é necessariamente um câncer. Existem neoplasias benignas e malignas. Apenas as malignas são câncer. E aí, o que é câncer, então, né? O câncer é um tumor que tem replicação celular exacerbada,
Porém, essa replicação ocorre de forma errada. Existe uma mutação no DNA dessas células. É uma célula que está replicando de forma errada. E aí é que está o perigo dela, né? Porque ela não é uma célula funcional correta do organismo. E aí sim, esse é o câncer realmente. Então, câncer é neoplasia, câncer é tumor, mas nem todo tumor e nem toda neoplasia é câncer. Né? E neoplasia, isso. E eu tô olhando aqui para minha cola para não deixar passar nada, viu, gente? E que a gente fala também bastante, né? Oncologia, paciente oncológico, tem gente que não sabe o que é isso. É uma terminologia que a gente utiliza também para doenças, né? Para câncer. Então, onco vem de massa, logia de estudos, como a maior parte das palavras que a gente conhece aí, né? Biologia, por exemplo, né? E o ico do oncológico é a presença. Então, por exemplo, um paciente oncológico é um paciente que tem a presença dessa massa, né? Então, essas são as terminologias básicas para a gente esclarecer, né? Tirar todas as dúvidas. Pra gente já partir do começo, né? Exatamente. Paulinha tá aqui com a gente. Paulinha, um brinde. Eu sei que tá frio aí em Portugal, mas a gente tá te mandando um brinde porque aqui tá de matar o calor. Verdade. Uma chuvinha, mas essa chuva foi só pra piorar a situação, eu acho. Aqui eu tô com ar-condicionado e ventilador ligado. Né? É só assim para sobreviver. Pessoal, algumas perguntas que foram feitas na caixinha das perguntas que a gente deixou ontem e hoje vão ser respondidas ao longo da live, então vocês não se preocupem. Não responderam a pergunta. Vai ser respondido em formato de texto mesmo, da conversa. Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida... Não, para vocês deve estar aqui assim, ó. Tem um balãozinho com pontinho de interrogação, que é uma caixinha de perguntas. Vocês podem clicar ali e escrever alguma coisinha ou colocar nos comentários. Tá bem? Então eu queria deixar mais uma vez, sejam bem-vindos os que chegaram agora há pouco, Rosane, a Paula... Oi, pessoal, bem-vindos à nossa Big Live de hoje. Só para deixar registrado. Né? Bom, né? Então, gente, por que o assunto então de hoje, a Nayana já começou explicando pra gente que é o câncer, que nada mais é do que uma doença metabólica, né? Que atinge aí, em média, uma em cada 6 mulheres, 1 em cada 5 homens humanos, 1 a cada 3 gatos e 1 a cada 2 cães. Então, a estimativa realmente ela é bem preocupante para seres humanos, mas em termos dos nossos animais, né, os nossos animais de companhia, ela é muito mais preocupante ainda. Então, imagina, se tu tem 2 cães em casa, é saber que um deles pode ter e o outro não. Complicado. Bom, então, justamente por causa disso, nós estamos aqui. Não é mesmo? Agora... Falando nessa função, seguindo nessa linha, descobrimos, nosso cãozinho tem câncer. Quais são os cânceres mais comuns assim, que a gente encontra, Nayana? A gente sabe que tem vários tipos, gente. Sim, né? Mas a gente vai ser... mais, né? Vamos ser bem generalistas, né? Mas se a gente for juntar, assim, cães, machos e fêmeas, os tumores de pele, os cutâneos, são os mais comuns. Entre os tumores cutâneos, o mais comum é mastocitoma, tá? Já quando a gente fala em cadelas, é gritante como é o tumor de mama o prevalente. Então, a estimativa, assim, se a gente pegar só cadelas, tá? Cerca de 50% dos tumores de cadelas que têm tumores são de mama. E aí, dentro do tumor de mama, existem vários tipos de tumor, assim como no tumor de pele também, né? E aí a gente não vai entrar nessas nomenclaturas e diferenciações, porque é bastante técnico e seria difícil da gente explicar aqui para quem não tem, às vezes, a base nenhuma de entendimento de biologia e tudo mais, né? Mas a importância principal, assim, né, de ocorrência é pele e tumor de mama. E existe diferenciações entre raças, né? Então, existem raças que são mais predispostas a qualquer tipo de tumor, existem raças que são mais predispostas a tumor X ou Y,
né? Hoje, a raça top one em tumores é o Golden, infelizmente. Até um tempo atrás era o Boxer, né? Então, hoje o Golden tá ali acendendo, piscando uma luzinha de alerta, né? Tem um Golden, fique alerta à saúde geral dele, porque ele é um candidato, infelizmente, muito grande a ter algum tipo de tumor. E cerca de 45% de animais que vêm a óbito a partir dos 10 anos de idade, 45% mais ou menos dessa porcentagem de óbitos tem a ver com câncer. Nossa! Porque é uma incidência alta, se a gente for pensar, um cão mal chegou aos 10 anos, quer dizer, ele viveu aí uma vida plena, adulta, até os 7, 8 anos, dependendo do porte da raça, que a gente sabe, mas ele está começando uma idade, ele é vovô, ele está entrando no idoso, ele não é sênior, a gente está em idade, e ao mesmo tempo a gente já fala em 45% de óbitos sendo por causa de um câncer. Então, geralmente a qualidade de vida também. Exato. Né? Geralmente os tumores aparecem em animais sêniors, né? Mas nada impede de um animal jovem ter algum tipo de câncer também. Mas aí, nos que estão ali pela média de 10 anos para cima, as mortes, cerca de 45%, estão relacionadas a algum tipo de câncer. Nossa. Eu queria agradecer a Paula, que deixou aqui para nós uma perguntinha. Ela perguntou como prevenir o câncer. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Esperamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Bom, então, como a gente já sabe, então, que em cães, que é o foco de hoje, 1 a cada 2 cães tem Golden, hoje, infelizmente, está no top de linha. E a Nayana acabou de apresentar que 45% dos óbitos em animais acima de 10 anos, infelizmente, viram estrelinha devido a isso. Eu queria também dizer que 90% desses casos de câncer, ou seja, vamos colocar em 50% da população canina, 90% do porquê é devido à alimentação. Choque. Né? Pasmem. Talvez muita gente não saiba essa informação, mas sim, 90% é de acordo com a alimentação, ficando os últimos 10% responsáveis à genética, que às vezes os animais são predispostos a ter câncer ou vêm uma linhagem de câncer, não é? Como o Golden, por exemplo, né? Como o Golden, inclusive, é um dos perigos em se fazer essa reprodução aleatória, né? Um macho de uma fêmea. Isso é um dos motivos pelos quais a gente luta para não... então, esses 10% é genética ou então em termos de qualidade de vida. Né? O animal foi estressado, tem alto de cortisol no cérebro. Mas não é esses 10% que a gente está preocupado. O problema são os 90% que é a base da nossa live de hoje. Então, baseado nesse centro, e aí? E a alimentação? Agora que a gente entra numa bifurcação entre vamos falar sobre os animaizinhos que já foram diagnosticados e aqueles que ainda não, como via de prevenção. Então, nós vamos começar falando daqueles que já foram diagnosticados, né, que já são pacientes oncológicos, e depois, então, a gente vai falar da outra via, que é a via da prevenção, tá bom, pessoal? Então, fica aí com a gente, se informem, e vamos lá. E quem tá curtindo, fica dando coraçãozinho aí para entregar bastante seu cão feliz pro povo aí do Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Alimentação. Alimentação. É bastante importante isso que a Ellen falou, né? Então, muita gente já deve ter ouvido falar em epigenética e não sabe o que é isso. É justamente isso que foi falado, né? A genética não é a fundamental para dizer que o indivíduo vai desenvolver determinada doença ou não. Então, um indivíduo que tem predisposição genética a desenvolver um câncer, por exemplo, não necessariamente vai desenvolver um câncer. O que a gente precisa fazer para que ele não desenvolva um câncer? Melhorar essa questão ali dos 90%, né? Então, a alimentação, ela é fundamental para quem a gente quer prevenir e para quem já tem. Vamos começar pelo que já tem. O que a gente precisa fazer? Qualidade da alimentação. Alimentos in natura de preferência, sem resíduos químicos, né? Então,
As mesmas recomendações que são feitas para humanos, né? Evitar ultraprocessados. Então, nesse caso, a ração acaba sendo esse ultraprocessado, muitas vezes com aditivos químicos que são controversos e que podem piorar um quadro tumoral, né? Além do balanço nutricional da ração, que na esmagadora maioria é completamente contra o que a gente deve fazer, nutricionalmente falando, para um paciente oncológico, tá? Eu vou falar primeiro sobre alimentação natural, o que a gente pode fazer, qual é o manejo ideal de nutrição para um paciente oncológico e, obviamente, que depois eu vou dar dicas do que se pode fazer se você não dá alimentação natural, se não tem como fazer alimentação natural, porque a gente sempre tem o que fazer nutricionalmente por um animal, tá? Sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre, sempre, sempre. Então... Ainda bem, gente, ainda bem! Então, a base, assim, o básico do básico do básico é reduzir carboidrato da dieta. Então, uma dieta low carb, vamos dizer assim, né, que muita gente já deve estar a par dessa terminologia, que nada mais é do que uma dieta baixa em carboidrato, né? Por que a gente tem que fazer uma dieta com baixo carboidrato? Porque as células tumorais, elas são alimentadas através da glicose. A glicose é a fonte energética base para o crescimento e replicação tumoral, das células tumorais. Então, se a gente dá bastante glicose para um indivíduo que tem tumor, a gente está alimentando o tumor. E aí vem um grande problema, porque a gente está alimentando o tumor e muitas vezes o animal está subnutrido. Porque as calorias da dieta estão indo para o tumor e não para o animal. Então, por isso é tão comum acontecer de animais que têm algum tipo de câncer começarem a fazer caquexia, se a gente não ajusta a dieta. Por quê? Se a glicose está indo para alimentar o tumor, o que o organismo vai precisar, está faltando nutriente, o organismo vai começar a consumir o próprio corpo para fechar o balanço. E aí começa caquexia, começa perda de massa magra, de tecido adiposo também, né? Então, não é legal a gente deixar um animal oncológico chegar num nível de magreza extremo, né? A gente não pode. Não é legal que ele seja obeso, porque a obesidade predispõe, né, o câncer, mas também a gente não deve deixar esse animal magro demais. Ele precisa estar num score corporal legal. Para isso, a gente precisa dar uma nutrição mais adequada. Baixo carboidrato, fala. E até vou aproveitar aqui um adendo, já que a gente tem essa porcentagem de 45% acima dos 10 anos, é até importante a gente começar a cuidar o animalzinho adulto, sênior, quando ele começar a perder muita massa magra, quando ele começar a emagrecer demais e sempre chamar atenção. Nossa, meu cãozinho está emagrecendo. Esse pode ser até um sinal, um alerta, né? Pode, exato. Gente, isso é um sinal, na verdade, né? Sempre procure veterinário, faça testes, faça exames, descubra, procure, né? Porque imagina, tu tem um cão do nada e ele começa a ficar magrinho. Exatamente. É um indicador muito forte. Foi uma dica boa aqui que a Nayana deu sobre cuidar da saúde. Saúde. Então é isso. O carboidrato vai alimentar a célula tumoral e aquelas calorias não vão para o animal. Então, o animal vai começar a ter um emagrecimento, uma perda de qualidade de vida, além dos efeitos, né, do próprio tumor, tem mais essa questão aí. Então, carboidrato lá embaixo. Aí depois eu vou falar que existem 2 moldes de dieta, né? Só o baixo em carboidrato e dieta cetogênica. Mas vamos lá, vamos por partes. Deixa eu ver aqui para eu não me perder aqui. Tarará. Então, a gente precisa... além de reduzir os carboidratos, a gente também precisa controlar os níveis de oferta de antioxidante. O oxidante é legal, mas em excesso não é legal para a célula tumoral, porque a célula tumoral precisa oxidar para morrer.
Então, principalmente aquele animal que está passando por tratamento quimioterápico, ele não deve receber excesso de antioxidantes. Para prevenção, ótimo, bom antioxidante. Para paciente que já é oncológico, não é legal a gente exagerar, tá? Então a gente... Então, vamos repetir, como prevenção, se tu sabe que teu animalzinho é saudável, antioxidante nele. Se ele é oncológico, dá uma segurada no antioxidante, porque senão não Exatamente. vai matar que a gente quer. Exatamente. Então, assim, se a gente reduz a fonte base de alimento da célula, que é a glicose, que vem do carboidrato, né? O carboidrato vai ser sempre transformado em glicose no organismo. Então, se a gente baixa os índices de glicose desse animal, né, de oferta de glicose nesse animal, e controla a quantidade de antioxidantes, a gente vai aumentar a seletividade de estresse oxidativo, da oxidação da célula tumoral. As outras não. Quando a gente faz esse combo, né, de baixar carboidrato e baixar antioxidante, a gente melhora a oxidação e a morte, então, da célula tumoral, e é seletivo para a célula tumoral. Não vai acontecer isso com as células saudáveis. Então, é uma forma da gente diferenciar o ataque, né, entre as células, atacar as células ruins e manter as células boas. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a quimioterapia, ela não é seletiva. Por isso que o animal fica tão debilitado durante um tratamento quimioterápico. Porque células saudáveis vão ser atingidas, né? E aí fazer esse manejo vai ajudar, inclusive, a quimioterapia a atingir mais as células malignas e deixar as benignas em paz. Né? Então, então pode reduzir os sinais adversos ali, né? O animal ficar muito abatido, né? Todas as reações negativas que a quimioterapia pode trazer para o animal, isso pode ser modulado com a alimentação também. A gente vai auxiliar o resultado da quimioterapia e auxiliar o bem-estar desse animal durante o processo de quimioterapia. Lembrando que nem todo animal precisa passar por quimioterapia, né? É uma escolha do tutor junto com o médico veterinário, e que deve ser estudado caso a caso. Em alguns casos, a quimioterapia pode fazer mais mal do que bem para aquele animal, né? Então, gente, de novo, o foco é a alimentação. Então, é isso aí, a alimentação ajuda muito no tratamento desses tratamentos oncológicos, estando ele em quimioterapia ou não, não quer dizer que uma coisa está ligada à outra, mas a alimentação, sim, ela é muito importante. Dá um joinha, o áudio tá legal das duas, o vídeo tá legal das duas, tá tudo bem aí, galera? Por enquanto o pessoal só colocou mãozinhas ali, então... Né? E coraçãozinhos, eu acredito. Exato. Dá uma medida aqui no... Aí, assim, outro tipo de dieta que a gente pode fazer, que seria a mais recomendada, né, para paciente oncológico, é a dieta cetogênica. Muita gente já deve ter ouvido falar, né, porque se usa em nutrição humana também. A dieta cetogênica, a princípio, ela foi criada para pacientes com epilepsia, crianças, né, com epilepsia. E depois de tempo, já foi visto a sua eficácia no tratamento de várias patologias. E o câncer é uma delas. E, na verdade, hoje, na veterinária, sem dúvida, a maior utilização da dieta cetogênica é para paciente oncológico. Na humana, não sei, né? Porque não fico atenta a essas coisas. Mas... O que é uma dieta cetogênica, né? Para quem só ouviu falar e não entende absolutamente nada disso, é uma dieta baixíssima em carboidrato, muito baixa em carboidrato, tá? A gente vai usar cerca de 5%, no máximo 5% das quilocalorias da dieta provindas de carboidrato. Então, 5% das calorias da dieta vão ser de glicose, a grosso modo, né? Que seria o alimento da célula tumoral. A gente vai usar proteína moderada, não é proteína alta também, tá? É proteína moderada a baixa.
Então, depende do molde de cetogênica, em que fase da dieta cetogênica o paciente está, mas em média vai ficar ali por 15%, 10%, no máximo 20% de proteína, de quilocalorias provindas de proteína. Não significa 20% de carne, né? O que eu estou falando aqui não é para vocês anotarem e chegarem depois e fazer lá, eu vou colocar 2% de batata, vou colocar 10% de carne bovina e o resto eu vou tacar o quê? Gordura, que é o próximo item. Não é para fazer isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Não façam isso, pessoal. Isso é muito controlado, vocês não têm noção. Esse é um tipo de dieta que tem que ser prescrito por profissional. O animal precisa de acompanhamento profissional para passar por esse tipo de dieta, tá? Então, a proteína vai ser média baixa e a gordura bem alta. A gordura altíssima. Cerca de 70% a 80% das quilocalorias da dieta vão ser provindas de gordura. Gorduras de ótima qualidade. Gorduras, melhor ainda, não processadas termicamente, né? Então, o tipo de dieta que seria a mais ideal para cetogênica são as dietas cruas. Tem como fazer dieta cozida cetogênica? Tem. Mas o melhor é fazer cozida. Porque na dieta... crua, desculpa. Na dieta cozida a gente tem que dar uma mexida nessa composição e o animal demora mais tempo para entrar em cetose. Porque o que é essa cetose, né? É o objetivo da dieta cetogênica. Eu quero que o indivíduo entre em cetose, que ele passe a formar corpos cetônicos no organismo. Esses corpos cetônicos, eles vão ser formados a partir dessas gorduras, né? E esses corpos cetônicos são uma fonte riquíssima de energia para células saudáveis, mas as células tumorais não têm bom aproveitamento de corpos cetônicos. Então, a gente está alimentando o corpo do indivíduo e não está alimentando as células tumorais. Então, é uma alimentação... É tão importante. Né? Exato. Isso, assim, gente, não é só por causa que a gente está falando aqui na cetogênica, que vai sair dando gordura, ela louco, vai sair dando carne, ela louco. Não é bem assim. Eu sempre dou essa dica para os meus clientes. Ensine o seu cão a comer uma carninha crua. Uhum. Tira ele do cozinho. Já tem o que comer. Gente, é o ser humano que cozinha a carne. O lobo não tinha cooktop na floresta, não tem até hoje. E vamos ser realistas, né? Não sei tu, mas eu como sushi, eu como quibe cru, eu como raquepeta, comi a infância inteira gemada de ovo cru, maionese de ovo cru e sigo aqui, viva e forte. Bombando aqui na live, né? Então isso aí. Então, exatamente. Assim, a gente começar com esses petisquinhos dele gostando, pegando gosto, vendo o que gosta, o que não gosta. Porque se acontecer qualquer coisa, a gente tem aí uma excelente carta na manga para nos ajudar na saúde. Que é essa alimentação baseada nesses alimentos crus. Exatamente. E uma vez que a gente não vai trabalhar tanto com carboidratos, seja numa alimentação low carb, seja numa alimentação cetogênica, ou, entre outras, daqui a pouco a gente vai seguir citando aí essa alimentação, é importante que desde o princípio o animalzinho já seja habituado a algumas coisas. Porque vai ter uma mudança muito drástica quando a gente descobre isso. Porque é como se eu tivesse que mudar da noite pro dia e a gente não tem tempo para isso. A gente tem que fazer tudo muito devagarinho. E muitas vezes... Mais uma vez. E muitas vezes a mudança radical de dieta é um fator estressante para o animal, né? E a gente não quer que ele estresse no momento em que ele já está debilitado, muitas vezes. Então, assim, acho bem bacana essa dica de já oferecer, tipo, troca os biscoito industrializado por carne, gente, por ovinho de codorna, sabe? Dá um petisco mais próprio para a espécie. E vocês podem ir oferecendo a carne crua, lembrando que para servir carne crua para o cachorro, precisa passar por congelamento profilático. Então, carne bovina de 3 a 5 dias e tá de boas. Carne de frango, 24 horas de congelamento é mais que suficiente. Tá? Então, às vezes, você pode aproveitar, sei lá, você tem uma carne congelada que tu vai fazer para a família mesmo, né?
descongelou a carne, pega um pedacinho daquela carne e oferece pro cachorro antes de tu preparar a comida da família, né? É uma forma legal, porque assim, ó, eu no momento, por exemplo, eu tô com alguns pacientes oncológicos e eu tenho uma em específico que ela já estava numa dieta low carb. Eu tentei implementar uma low carb crua, ela não aceitou. Agora o quadro dela piorou. Ela já teve vários tumores, né? E agora ela tá com mais um. Antes a gente estava fazendo só de prevenção, agora é uma dieta para tratamento, auxiliar ao tratamento. Ela tem um tumor que é bastante severo e que estava estagnado há muito tempo e agora voltou a replicar, né? Então a gente resolveu optar pela dieta cetogênica. E aí? E a cadela que não aceita dieta crua, carne crua, né? Então a gente precisou fazer várias artimanhas para fazer com que a cadela começasse a aceitar aos poucos uma carne crua ou que seja muito mal passada, né? Aquela carne só seladinha, né? Só dá aquela passadinha na frigideira sem gordura, só para dar aquela cozidinha por fora, porque muitas vezes o animal estranha é a textura da carne crua, né? Então, quando a parte externa tá na textura que ele tá habituado, a parte interna crua tá legal, né? Então, gente, recapitulando, né, a alimentação para pacientes oncológicos, especificamente que a gente está falando agora, não estamos em tratamento, a gente não está falando de prevenção, tem outras coisinhas que a gente pode fazer também. Em tratamento, existe então a dieta low carb, que a gente baixa bastante o nível dos carboidratos, que se tornam, que se transformam, né, que são quebrados, na verdade, em glicose, que são o alimento dessas células malignas no corpo. Tá bom? E tem também a dieta cetogênica, para quem não sabe, quem quiser seguir, é o Ketopet Sanctuary, que é eles que fizeram esse grande estudo em animais. Para quem quiser seguir, Daniel Orego, top! Ele aí que está com essa nos ajudando a curar e salvar e minimizar esses tumores nos cães. Né? Eu diria que, em função deles, inclusive, a gente tem muito mais estudos sobre dieta cetogênica em cães do que em seres humanos. Porque um dos motivos da criação desse santuário é justamente tratar cães com câncer, né, através de dieta cetogênica, para que eles sejam um modelo experimental de tratamento para tumores humanos, já que os tumores que os cães têm são os mesmos que nós temos, né? E é mais fácil juntar um N de animais e submeter uma dieta bem regrada, né, do que pacientes humanos. Então lá tem muito conteúdo legal, vale a pena. Não é algo que a gente está falando aqui assim, porque é legal, porque é moda. Não, é científico. Isso. Gente, tudo que a gente está falando aqui é científico mesmo, não é a gente que está levantando bandeira aqui, faz isso, faz aquilo, a Todinho confirmou, não, né? Um artigo aqui. Não é a gente que quer, não. A gente está mostrando para vocês, para o mundo dos tutores, dos dog lovers, né, dos apaixonados por cães, que querem longevidade, que buscam saúde dos seus animais. Os fatos. Isso é fato. Tá? E aí, Balela, deixa só eu fazer mais um adendo sobre a dieta cetogênica, que às vezes, por exemplo, uma das minhas clientes se apavorou, porque o volume que o animal come da dieta cetogênica é muito pequeno. Porque, pessoal, a gente está falando em calorias, a gente vai bater as necessidades calóricas do indivíduo. Restrição calórica é uma ferramenta que a gente usa para controle de tumor, tá? Então, a gente vai bater as necessidades mínimas calóricas para que o animal não emagreça, mas a gente não deve dar excesso de calorias. E as calorias, elas vêm da onde? As calorias vêm de carboidrato, de proteína e de gorduras, tá? 1 grama de carboidrato ou de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, como é uma dieta com muita gordura, o volume de alimento é pequeno, porque a gente precisa de pouco alimento para atingir todas as quilocalorias, tá? Então, assim, ó, eu tenho a minha paciente é uma Bernese, é um cão de raça gigante, e ela tá comendo, tipo assim, 500 gramas de alimento por dia.
Sendo que ela deveria comer, se fosse uma dieta normal, alimentação natural normal, era para mais de 1 quilo de comida que essa cadela comeria. Aí a tutora fala, mas Nayana, não dá talvez para aumentar um pouquinho a proteína, né? Aumenta a carne, já que a gente não pode aumentar o carboidrato. Não pode. Não pode, porque existe um mecanismo que nós temos, e carnívoros têm melhor ainda, que se chama gliconeogênese, que nada mais é do que o organismo transformar proteína em glicose. Na falta de glicose, o organismo vai pegar a proteína, vai quebrar e transformar em glicose. Então, se eu dou proteína demais, não adiantou de nada eu restringir o carboidrato, porque o organismo daquele animal vai produzir glicose a partir da proteína e vai alimentar a célula tumoral. Então, até os petiscos têm que ser muito bem controlados, né? Porque, mas aí eu vou dar uma carninha. Ok, você vai dar uma carninha que pode tirar o animal da cetose, que pode exceder a quantidade de proteína e fazer aquele organismo começar a gerar glicose que a gente não queria que gerasse, tá? Então, tem todo esse controle. Então, assim, gente, agora a gente está falando especificamente sobre alimentação natural, vocês devem ter percebido, né? Low carb ou ketopet, que elas são realizadas, feitas, montadas, balanceadas. Tem gente que suplementadas. Super balanceada, super suplementada. É um alimento completíssimo, biologicamente apropriado para a espécie, no caso que estamos falando aqui, canina. E sim, a gente precisa falar com os profissionais, não é qualquer um que pode ir lá e dá isso, daquilo, tá aqui a Nayana, especialista, que pode falar. Se alguém tiver alguma dúvida, procura ela depois no Instagram, Bicho Balanceado, ou a pessoa, no meu pessoal também. Uhum. Se forem interessados para os gatos, aí a Dani, né? A Dani é mais... Eu atendo gato também, mas é que ela tem a experiência em casa, né? Ela bota a mão na massa. Então, eu acho que ela é mais fácil tu explicar para a pessoa o que tu faz diariamente, né? Então... Outra coisa também, essa questão que a Nana mencionou do petisquinho, daquele bifinho, que aquilo de bifinho não tem nada. Em vez de tu estar gastando aquele monte de pacotinho industrializado, ABC, começa a usar esses petisquinhos de carne, inclusive petisquinhos verdes. Verdes, como as crucíferas, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, couve-manteiga, rúcula. Por que não? Tem gente que não come o talo do brócolis, só come a florzinha. Dá o talo pro bicho. Já que tu não come o talo, convida o doguinho. Tem certeza que o doguinho vai gostar. Uhum. Bom, numa manteiguinha, então? Manteiga para cachorro não, tá? Pode. Só se a nutricionista colocar na dieta. Aí pode. Exatamente. E para paciente oncológico, sem sal. Porque aí vem a outra questão que a gente precisa controlar no paciente oncológico, na dieta do paciente oncológico, tá? Que eu já estava esquecendo de falar. Agora a Nayana falou uma coisa assim que chama muito atenção, porque assim, às vezes as pessoas acreditam que o sódio é um vilão. Não, ele é necessário dentro dos nutrientes, tanto para nós como para os cães, tá? Então ele é sim necessário. E aquela velha frase, entre o veneno e o... não sei mais o que, eu tô que nem Chapolin Colorado, diferenciar a dose. É a dose. É isso aí. Dose. Então, sim, não é que faça mal o sódio é necessário. Porém, quando nós estamos em tratamento oncológico, esse sódio a gente baixa o nível. Exato. Da ingesta do que vai ser necessário para um funcionamento completo do organismo. Bom, já falando, se deixar, gente, a gente fica à noite falando de alimentação natural. Louca. Só deixa eu falar bem simplificado do sódio. O sódio, tá? Quando a gente excede a quantidade de sódio para paciente oncológico, a gente vai acionar um outro ciclo, tá, do organismo que vai transformar o lactato, que é um componente que a gente produz na musculatura, tá? E aí o organismo tem a capacidade de pegar esse lactato da musculatura e transformar em glicose também. Então, se a gente excede o sal, a gente está dando substrato, alimento, para um ciclo
produzir glicose através do próprio organismo, né? Então, mais uma vez, se eu excedo sal na dieta de um paciente oncológico, não adiantou tanto eu restringir o carboidrato, porque o organismo vai produzir glicose da mesma forma, tá? Então, por isso é importante restringir em paciente oncológico. Nos outros, tem poucas patologias, né, que precisam de restrição, mas paciente saudável, gente, sal na dieta natural é necessário. É necessário. É necessário. Então, assim, a gente, desmistifiquem que sal é maligno, é maldoso, mas tudo entra em equilíbrio. Para o organismo funcionar, precisa, né? E falando a grosso modo, lactato é aquilo que dá dor. Vai pra cá e volta com aquela dor, aquilo é lactato. Exatamente. aquilo ali é o lactato que tá dando aquela dorzinha. Exatamente. Bom, falamos de alimentação natural, voltada para um low carb ou para uma keto fat, né, para cetogênica. Precisamos, então, falar com uma nutricionista para implantar nos nossos animais. Mas, mesmo assim, falei com a Nayana, eu não sei se vou ter tempo de preparar, não sei se vou ter capacidade mental de fazer tudo isso todos os dias, não precisa fazer todos os dias, dá para deixar congelado, dá para fazer Mas não quero. Eu sou do time que gosta de comprar um pacotinho na loja e deixar o pacotinho guardado lá. E aí, Nayana, dá para tentar manter uma alimentação com ração industrializada para essa turma? Não é o mais ideal, mas a gente tem escolhas melhores a fazer dentro das rações, tá? Então, qual é o problema básico da ração? Sem contar de ser ultraprocessado, ter ingredientes ali que muitas vezes não são legais, né? Compostos químicos que talvez não sejam legais. Mas, sódio alto, né? Que para o paciente oncológico pode ser um problema. E carboidrato alto. Para fazer a extrusão, formar aquele pelletzinho, a bolinha da ração, precisa de amido, precisa de carboidrato, senão a ração seria farelada. Então, toda ração tem carboidrato e a maioria tem bastante carboidrato. Então, não estamos ganhando nada para falar de marcas, mas vamos ser bem claros com vocês, tá? Existe uma ração no mercado que é a que eu recomendo para paciente oncológico que não possa fazer alimentação natural, que é a ND da Farmina, a Prime, a linha Prime, a Gram Free, a que tem a folha verde, tá? Que aquela lá não tem grãos, ela é a base de batatas e é a que tem menor índice de carboidrato. Só para vocês terem uma ideia, eu me dei ao trabalho sim de calcular, tá? A ND Prime, tá? Eu vou falar sempre em porcentagens de quilocalorias, tá? Então, para cães adultos, a Prime tem 26% de quilocalorias provindas de carboidrato. E a filhote, que dependendo do animal, se ele não tiver restrições, a gente pode sim usar no animal adulto uma ração de filhote, porque a Prime de filhote tem 18% de quilocalorias provindas de carboidratos. Ah, Nayana, mas e as outras rações? Estou falando de ração super premium, que teoricamente são as que menos têm carboidrato, as que têm uma composição melhor, tá? As duas marcas mais famosas aí, que eu não vou citar nomes agora, mas as marcas mais famosas, elas giram em torno de 35 a 47% das quilocalorias vindas de carboidratos. Ou seja, eu vou alimentar o tumor e não vou alimentar o animal, tá? Então, vamos lá. Vamos repetir. Vamos falar... Só uma moto. Vamos falar, então, agora bem nas claras. Tu aí, que utiliza de ração industrializada para o teu cachorrinho, tá percebendo que ele tem um tumorzinho ou alguma coisa que tá correndo atrás, ou tu já sabe que é um tumorzinho maligno e tu tá dando uma ração. Mesmo ela sendo uma ração boa, considerada top. Tu já sabe que ela tem 38 e 45% de carboidrato por 47, né? É quase 50%, né? 47. Quase 50%, né? 47, imagina, quase 50% do carboidrato, que a gente já sabe que o carboidrato é quebrado em glicose, que alimenta a célula maligna. Bueno, no mercado hoje existe a solução para quem quer seguir com ração industrializada, que é da linha da Farmina,
se chama ND, é só a letra N. N-E, aquele E comercial, né? Nayana e Daniela, ó. Viu o banco, balanceado com o banco. Né, que a ND Prime, como ela disse, no pacote tem desenho de uma folha verde. Então, para ti que está assistindo, que já tem um animal assim oncológico, mas que está dando outra ração, eu te aconselho a já começar a comprar essa. Exatamente. Começa a ir trocando aos poucos, tu sabe que tem que ir misturando aos pouquinhos, em até 7 dias tu faz a troca total. E se não fizer a troca, para ND vai ter diarreia. É quase impossível fazer troca brusca de uma ração qualquer para ND e não ter diarreia. Porque é uma composição completamente diferente das outras rações do mercado, tá? Então, por isso que tem muita gente que entra com a ND e fala: ai, não deu certo, meu cachorro teve diarreia. 2 problemas. Ou não fez a adaptação correta, ou tá dando ração demais. Eu brinco que a ND é muito inteligente. Porque se tu der ração demais, o cachorro não engorda. Ele vai ter diarreia. Antes de engordar, ele vai ter diarreia. Tá? Porque é uma ração muito rica. O que ela cobra. Ela é uma ração muito rica nutricionalmente e a quantidade de ração que o animal vai consumir é menor. Então, em questão de preço, vale a pena. Ela pode ser mais cara do que as outras? Pode, mas o cachorro vai consumir menos. Então, no final das contas, sai elas por elas, tá? Outra coisa... Uma pequena dica, aproveitando. Claro. As pessoas pararem com a mania também, eu noto muito isso, de servirem de acordo com o prato. Por exemplo, se eu tenho de porte pequeno, eu vou encher o pratinho. Mas se eu tenho cachorro de porte grande, eu vou encher o prato também, porque eu tenho que encher o fundo. Exato. Assim, não, tem que calcular a quantidade ali. Do peso, né? A questão do tamanho do pote ali é uma questão da fuça, é a questão do porte do cão, da cabeça do cão. Tu tá com dúvida? Não precisa dar potinho, dá em prato, então. Né? Sim. Mas... O que tu ia falar mesmo? Eu só queria aproveitar esse adendo que o pessoal tem que encher o prato. Sim, exato. E o ideal é que tenha uma balancinha de cozinha em casa, tá? E eu vou dizer, vale a pena comprar. É tão baratinha, não precisa comprar essas de R$90, as de 20 do camelô. Tá louco de bom, tá? E eu tenho há 9 anos uma de camelô, funcionando até hoje, eu só troco a pilha. E a gente acaba usando para nós mesmos na cozinha, tá? Então vale a pena o investimento. Outra questão que a gente pode fazer é melhorar a ração adicionando alguns alimentos. Então, por exemplo, testei a ND e realmente meu cachorro não tolerou, não deu certo. Porque sim, não importa, pode ser a melhor ração do mundo. Alguns animais podem não tolerar, pode não fazer bem para todos. Não tolerou? Usa uma outra ração e tu pode adicionar ali, com o auxílio de um profissional, adicionar uma carne, adicionar uma gordura extra para melhorar esse balanço de macronutrientes, tá? Aí vai ser menos trabalhoso do que uma alimentação natural, né? Mas a gente vai melhorar a qualidade daquela ração, o balanço para o paciente oncológico, colocando alimento junto de ração, tá? É uma possibilidade, sim. Precisa de auxílio veterinário para saber a proporção e se vai precisar suplementar esse alimento a mais que a gente está colocando ali, porque a ração é balanceada para os componentes da ração. Dependendo da quantidade de alimentos extras que a gente coloca junto com a ração, pode ser necessário fazer alguma suplementação extra. Né? Então, assim, gente, ou seja, vamos lá, agora vamos recapitular tudo. Né? Tudo bem, eu descobri, eu tô com um cãozinho com essa questão oncológica, não sei se eu vou conseguir me adaptar a uma alimentação natural, seja low carb, seja ketogênica, já tô falando metade português, metade inglês. Cetogênica, acho que eu vou seguir no pacotinho. Beleza, gente, tá aí para isso ração industrializada. Então, estamos aqui dizendo ND da Farmina, ND Prime, tá? E tem outras. Tem a Grain Free, tem a... A Grain Free é a Prime. A Grain Free é a Prime. Mudou a nomenclatura. Aí tem a Pumpkin, né? Que é a base de abóbora. Que é legal, mas ainda tem mais carboidrato do que a Prime. E a... que é a de grãos ancestrais, né? Que é ancestral. É isso daí. É isso aí. Low grain, não tem uma coisa assim? A low grain é a ancestral. Não, a low grain é a ancestral. É que eles andaram mudando as nomenclaturas deles. Mas é isso aí. Então, nomenclatura antiga, então. Isso. Então, gente, repetindo. ND da Farmina, ND Prime ou Grain
free, que significa Folhinha livre. verde. Folhinha verde. Tá? Isso aí. Bom, comprei a ração, meu cão se adaptou, ele come até menos, como a gente disse, ela alimenta mais, nutre melhor mais, com menor quantidade. Mas tem alguma coisinha que eu posso jogar em cima, Nayana? Algum enfeitinho? Pode inclusive, como eu falei, né, fazer alguma jogada ali com carnes e gorduras, né? Mas tem coisas que a gente pode usar tanto para que a gente vai usar em alimentação natural e que a gente pode usar para o paciente que vai para a ração, né? Então, o ômega 3 é essencial. Quem é que tá dando oi aí, cara? O oncológico da família? Já passou por isso, gente. Ele passou tá aí, firme e forte. Só avisando, ele passou pela cetogênica, já passou por low carb. E é isso. E tá aí, firme e forte. Isso. Então, o ômega a gente vai usar de forma terapêutica, é dose acima do que a gente usaria para um paciente saudável, tá? Então, o ômega 3 é o famoso óleo de peixe, né? O ômega 6, a dieta já é rica, a gente precisa aumentar o ômega 3 da dieta. Então, a gente precisa deixar um balanço total ali de 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3, o que é muito mais do que uma ração normal, do que uma alimentação natural normal, tá? E o ômega, a gente precisa de um ômega que tenha mais, porque o ômega ele é composto de EPA e DHA, são 2 ômegas que estão ali dentro do ômega 3, da cápsula. A gente precisa de um ômega que tenha mais DHA do que EPA. Então, mais uma vez, não estou ganhando nada para falar nomes, mas vamos dar os nomes aos bois. Marca de ômega veterinário que tem esse balanço maior de DHA, o Oxel, tá? Precisa ser de uso veterinário, Nayana? Não. A maior parte dos meus pacientes usam ômega de uso humano, de boa qualidade, porque nem todo ômega tem boa qualidade, que é mais econômico, o custo-benefício é melhor. De uso humano, qual que eu recomendo? O Mega DHA, do laboratório Vitafor. Tá? Ele tem, inclusive, o selo de controle internacional aí de óleos de ômegas, tá? Então, que vai ser livre de metais pesados, que realmente que tem ali dentro é ômega 3, que aquelas proporções estão adequadas, tá? Então, é um produto que vocês vão encontrar em farmácia humana ou essas lojas de produtos naturais, tipo, sei lá, Mundo Verde da vida, sabe? Não é difícil, não é difícil de encontrar, tá? Se não pela internet, a Amazon tem assim, ó, uns combos que sai super, super econômico, tá? Que gente, mais? Assim, ó, não é caro, tá? Tipo, exatamente. Para ômega 3 para cachorro, não é caro. Não. Se a gente for usar o humano, é tranquilo. Porque às vezes vem 30, tu vai usar 30 dias para um cão, é isso mais ou menos, Nayana? Isso, se é 60, o custo-benefício é para 60 dias, e por aí vai. Vai depender do porte do animal, né? Então, como eu disse que para paciente oncológico a dose é maior do que de um animal saudável, então dependendo do porte, ele pode vir a utilizar 2 a 3 cápsulas por dia, tá? Dependendo do porte, as de 1000 miligramas, tá? Qual é a ação qual é o benefício do ômega, né? Ele vai inibir, limitar o crescimento do tumor, ele vai alterar a permeabilidade da célula tumoral, deixando ela mais suscetível aos quimioterápicos, para quem está em quimioterapia, ou a ação do sistema imune do próprio animal, para o próprio animal combater aquela célula de forma mais fácil, porque a membrana está mais sensível, né? Então consegue destruir aquela célula com uma facilidade maior, tá? Que mais? Nayana, olha só, a gente tem em média de uns 4 minutos aí, 4, eu acho que tu tem mais. Eu acho que o Instagram tá liberando para todo mundo mais tempo do que 1 hora. Eu acho. Se liberar, a gente segue. Se tu não te importar, eu não me importo de encerrar essa e voltar para terminar de falar essa parte que eu acho bem importante, que todo mundo pode aproveitar. Dê um tipo, caso caia, caso.
né? Então, a gente vai dar uma pausa aqui nessa questão do complementos que a gente poderia colocar na própria ração, inclusive. Vamos tentar falar alguma coisa sobre prevenção. Eu vou tentar falar meio resumido, por causa do tempo, e a Nayana depois dar uma endossada. Bom, quero prevenir. Posso? Pode, deve, através da alimentação. Nesse caso, a gente pode, então, encontrar um nutricionista canino, não é humano, aqui é a Nayana, quem quiser falar. Posso trabalhar minha dieta para isso, já posso entrar numa low carb, eu não preciso entrar direto numa cetogênica, tá? A gente pode entrar low carb, também com esses suplementos e complementos legais aí. Ou, de repente, para a turma do pacotinho, já troca de ração, já começa a investir na ND Prime, a da colinha verde, já começa a investir, então, nessa questão da ração, até para evitar um susto maior daqui a pouco, tá? Exato. Então, essa é uma dica de prevenção, da questão alimentar. Contudo, tem outras coisas que andam juntas com a questão do paciente. Por exemplo, alto nível de estresse, ou seja, cortisol no cérebro, hormônio cortisol no cérebro, é um gatilho para a doença. Qualquer um. É pró-inflamatório, né? Pois é. Então, assim, ó, vamos lembrar sempre da atividade física do animal. Não é sair do prédio da voltinha na quadra pro pipi. Não é fazer cocô e xixi só, né? Não é voltinha na quadra, é passeio de qualidade, tenha tempo para o seu cão. Porque eu sempre digo, gente, assim, pelo amor de Deus, se tu tem tempo, de repente... Conhece o Leonardo Gata? Não. Ilustrador? Dá tudo de cão. Top no Brasil, ele foi um dos primeiros, inclusive. Ele até trabalha com um cão inclusão, que é para animais, para ajudar cadeirantes, essas coisas assim. Ah, que legal. O Léo, há uns 5 anos atrás, eu escutei ele dizendo uma frase que eu peguei para mim até hoje. Não seja um hamster na academia, caminhando numa esteira. Leva teu cachorro para passear na rua. Exato. Né? Então, lembra da atividade física, lembra dessa qualidade de vida, o ambiente... E aí eu acho legal, aí que, em várias cidades, né, mas aí em Bagé, que boa parte do pessoal mora em casa, às vezes tem aquele pensamento, mas eu tenho um pátio bem grande, né? Cara, não é o suficiente, tem que ir pra rua, tem que gastar energia na rua. Exato, tem que sair, não é... É saúde mental, né? Saúde mental. E outra coisa também, trabalhar medicina veterinária integrativa, que é saber o que se passa no ambiente, o que está acontecendo dentro de casa, saber se tem passeio, se acontecer algum estresse, alguma perda na casa, né, um ente querido, até mesmo um animalzinho, um companheirinho, né, ou uma mudança muito forte, porque antes a gente mudava em casa, agora a gente mudou para um apartamento, né, essa questão da vacinação excessiva, né, esses dias assim, porque às vezes o pessoal se confunde, né? E me pergunta se eu dou banho, se eu faço vacinas, é o dia que a minha pele sobe. Né? Para pacientes de 10, 11 anos de idade, para dar vacina. Né? Então, essa questão da vacinação exagerada, né? Que se chama vacinose hoje. Né? Existe uma diretriz científica dizendo, não é a gente que está falando. Né? Tem essa questão também da vermifugação. Ai, meu Deus, preciso ir lá comprar um vermífugo. Por quê? Tá com verminose? Faz 2 meses que eu não dou. Mas tá com vermes? Né? Tá com vermes para usar vermífugo? Você toma dipirona para prevenir dor de cabeça? Não, né? Então... Isso aí. Então, gente, oi, Nicole! Essas são pequenas coisinhas de forma que se chama hoje medicina veterinária integrativa. Vocês podem pesquisar, isso existe. Tá? Que ajudam o cão a evitar esse estresse tão grande, que é trabalhar a imunidade, para que ele fique com uma imunidade alta, evitando o estresse, que evita a entrada de doenças ou crescimento de tumores, enfim. Né? A gente tem o quê? 1 minuto? 1 minuto, mas eu aposto que tu tem mais de 1 minuto. Eu aposto. Eu vou me despedir da Nayana de qualquer forma. Se a gente vê que rodou, a gente volta para a prevenção. Tá? Então, assim, gente, médica veterinária Nayana Perobelli, mais uma vez, sempre parceira desse conteúdo, está sempre disposta a mostrar a Bagé e quem mais tiver ouvido. Ela e a colega Dani,
Sopinha de letrinhas. É porque tu não sabe o meu sobrenome do meio, é pior do que o da Dani. Não, o teu eu já desisti até de tentar falar, é por isso que eu falo tanto pelo Beli. Né? São da Bicho Balanceado, segue aí no Instagram, Bicho Balanceado, Facebook também. Site, abusa lá do site das gurias. Elas são nutricionistas, tá? Então não quer dizer que tu vai entrar na AN, que tu não vai falar com essas gurias, fala com elas, busca por informação, isso é o mais importante. Ah, mas uma pessoa disse que qualquer ração tá boa. Questione, como diria Arthur Vasconcelos, outro médico veterinário que trabalha inclusive com medicina veterinária integrativa, já disse uma vez. Se tu desconfiou da resposta, ou se tu não ficou satisfeito com aquela resposta, procure outro. Procure um profissional. Que a gente dê uma resposta que caiba, que desce redondinho em ti. Ah, exatamente. E eu falei tanto que eu acho que não vai cortar. Não vai cortar. Só não seguindo vai... essa tua linha de raciocínio aí, tá? Quando vocês têm um conhecimento, é por isso a importância dessas lives e porque a gente está passando tanto conhecimento, é porque a gente acha que é importante o tutor se empoderar de conhecimento para saber o que é bom e o que é ruim, quais as possibilidades que ele tem, né? E sabendo disso, você pode sim debater com o seu veterinário, né? E se ele não conhece, tenta deixá-lo aberto, né, a isso, tenta oferecer para ele. Quer conversar com a gente? Quer pedir algum artigo científico para mandar para o veterinário? Se ele estiver aberto a esse debate, eu sou super parceira, tanto que eu costumo falar para os meus clientes, né? Olha, se o teu veterinário clínico quiser entrar em contato comigo, entra, eu vou ter o prazer em debater com ele, tá? E aí, como o Arthur diz também, né? Se você não consegue mudar o seu veterinário, mude de veterinário, né? Então, se você tentou passar, porque assim, ó, se não é a área de conhecimento geral daquele veterinário, ele não tem a obrigação, ninguém tem a obrigação de saber tudo na vida, tá? Existem tantas coisas e a medicina muda tão rapidamente que às vezes algum veterinário está lá focado em outra área e não está sabendo do que mudou aqui. Então, se ele está aberto a trocas de informação, maravilha! Você pode, e eu acho importante o tutor auxiliar o veterinário a abrir a mente, a saber que existem coisas diferentes do que ele pensa. Agora, o veterinário é completamente fechado a isso, e você não quer seguir a conduta daquele veterinário, mude de veterinário. Ah, com certeza. Então, vamos voltar rapidinho lá para o que mais a gente pode fazer para alimentação, né? O que mais a gente pode fazer para o tratamento da doença, para um animal que já tem um tumor, além da alimentação, e que a gente pode usar para alimentação natural e para paciente que come ração. Então, eu falei do ômega 3 já. A gente pode utilizar o óleo de coco. Então, por exemplo, na dieta cetogênica, que a gente tem que botar lá em cima a gordura, o óleo de coco é uma das ferramentas para isso, tá? Ele tem a ação que vai ter uma ação antiproliferativa, vai auxiliar o controle da replicação dessas células tumorais, tá? E vai auxiliar na apoptose, que é a morte da célula. A gente deve utilizar cerca de 7% das gorduras da dieta, o ideal é que seja a base de óleo de coco, que é o ácido láurico, que tem essas ações aí que eu falei. Tá? Então, é bacana, principalmente para tumor de mama. Tá? A maior parte dos trabalhos que falam dos benefícios do óleo de coco estão diretamente ligados a tumores de mama. Tá? Posso fazer uma pergunta? Sim, senhora. Sobre câncer de mama, né? Paciente que já teve câncer de mama, tá? Foi retirado, enfim, não apresenta mais... E sim ou não, ou apareceu em outra região, ou não apareceu mais. É interessante a gente dar esse complemento de óleo de coco? Sim, é interessante, tá? Qualquer paciente que já teve tumor e que está em remissão, é importante que a gente mantenha uma dieta com baixo carboidrato e que a gente utilize todas essas ferramentas aqui que eu vou falar, porque elas vão prevenir novos crescimentos tumorais, novas aparições. Animal que teve um dia um tumor, a tendência é que ele volte a fazer tumor.
Cadela que teve tumor em uma mama e foi retirada parte da cadeia mamária ou um lado da cadeia mamária, pode vir a ter na outra cadeia. Então, isso tudo a gente pode usar como prevenção, tá? Bem, bem legal. Os vegetais que a gente pode usar tanto na dieta, na alimentação natural, quanto adicionar como forma de petisco ou adicionar ali na ração. As crucíferas, né? A família de vegetais das crucíferas, que é ali o brócolis, a couve-flor, couve de bruxelas, couve-manteiga, couve verde, que mais? Rúcula. Isso. Tudo do verde, gente. Todos esses, eles têm uma ótima ação anticâncer, tá? Tem vários estudos mostrando que eles são maravilhosos, tanto na prevenção quanto auxiliar no tratamento de tumores, tá? Então... Vou aproveitar e vou falar duas coisas. A primeira é que realmente esse estudo já mostra que algum desses verdes dado até 3 vezes por semana já ajuda a reduzir muito. Ajuda a reduzir em torno de 90% esses tumores. E assim, gente, não é porque é a couve de bruxelas, a couve-manteiga, a couve, o brócolis, a rúcula. Eu não vou ir na fruteira, eu não vou comprar os 5. Eu vou ir de acordo com a estação. Intercala, né? Vai intercalando. Hoje em dia, aqui em Bagé, tá legal de comprar brócolis. Dá o brócolis. Isso. Tá legal da compra rúcula. Ah, o brócolis subiu de preço. Pula para outro. Exato. Então, acompanhe a estação. Quando tiver na fruteira, é o mais barato, vamos dizer assim. Uhum. Exato. Gente, né, e pode comprar da xepa, inclusive, né? Não precisa comprar aquele bonitão. Quem tiver acesso a vegetais orgânicos, maravilha, né? Quem tiver, às vezes, tem a própria hortinha em casa, dá uma atenção a plantar esses, né? Porque vai utilizar ali sem aditivos, né? Sem agrotóxicos, então é uma dica bacana. E, gente, assim, só lembrando que a rúcula é a única que é servida in natura. É a folhinha. Tá? O brócolis passa pelo vapor, a couve também, para quebra da fibra. Os outros todos tem que passar pelo vapor, tá, gente? Não é pegar... Exato. E deixar bem molinho. E precisa estar bem molinho. Se ele ficar crocante como a gente come, vai sair pedaço no cocô, porque o cachorro não mastiga, ele não macera o vegetal. E aí a gente vai ver pedaço no cocô. Saiu um pedaço no cocô, não teve a ação que a gente queria anti-câncer, porque não teve absorção, né? Isso, tem que cozinhar mais um pouquinho, deixar mais um pouquinho e tal. Eu gostaria de dar um oi pro pessoal da Clínica Integrativa One Health, que é a Nicole. A Nicole tá super... Vai, gurias! Ela tá super torcendo aqui. Então, muito obrigada por ter entrado na live, dona Nicole. E ela tá perguntando aqui, pimentão e câncer. É uma coisa bacana, principalmente o amarelo e o vermelho, né? E aí entra naquela tua lista que tu tinha comentado, lembra? Que tu falou, eu acho que dos legumes amarelos. Tu falou, eu acho que nem vou comentar, porque as pessoas são loucas por cenoura. Amarelo e vermelho. Eles têm propriedades bacanas. Isso, os alimentos de coloração amarela alaranjada também ajudam a reduzir o câncer. Os verdes mais, mas os amarelos também. Então, pimentão amarelo e vermelho in natura, né? Legal. Pode ser in natura, não precisa de cozimento. O verde pode ser utilizado? Pode, mas ele é um pouco mais... não cai tão bem em todos os animais. Às vezes é meio indigesto, né? Então, o amarelo e o vermelho seriam mais indicados. Gente, não é um pimentão inteiro. Não, é um pouquinho, gente, é um pouquinho. Um pedacinho. Interpretar, eu vou comprar um pimentão de R$9. Não, gente, é um pedacinho. Se quiser refogar... bonita. Né? Se quiser refogar o pimentão, pode também, nada impede de fazer ele cozidinho, mas é um dos vegetais que a gente pode servir cru sem problema, que a maioria dos animais vai ter um bom aproveitamento. O que mais? Cogumelos. Cogumelos são maravilhosos, tem uma ação anticâncer bem legal, além de ser um super alimento, super nutritivo, rico em proteína também, né? E aí a gente pode usar ele de várias formas, a gente pode usar o cogumelo mesmo, né?
ali refogadinho, aí esse tem que ser sempre cozido, né, bem cozidinho. Vocês podem comprar, inclusive, aqueles desidratados do supermercado e reidratar e cozinhar, né? E a gente pode também, existem receitas de caldo de cogumelos, em que a gente vai fazer um caldo nutritivo de cogumelos, e que a gente pode congelar esse caldo numa forminha de gelo e dar, né, uma porçãozinha por dia para o animal, tanto paciente oncológico quanto prevenção, tá? E existe também na medicina nutracêutica, em que o nutracêutico nada mais é do que algo que a gente vai mandar manipular, que é extraído ali a parte ativa, por exemplo, do cogumelo, né? A parte ativa daquele cogumelo vai estar presente naquele nutracêutico. Então, a gente pode manipular também, existem principalmente 2 tipos de cogumelos que a gente costuma manipular, principalmente para paciente oncológico já, que está em tratamento, mas nada impede de fazer o uso para aquele que já teve e está em remissão, para continuar sem, ou para aquele que a família inteira teve tumor e que você está esperando ele bater na porta e aí tu tá, né, querendo evitar ao máximo. O que mais? Algas. As algas a gente pode utilizar também, elas têm tanto um efeito detoxificante, que vai auxiliar bastante ali nos processos metabólicos desse animal, principalmente também para aquele que está em tratamento quimioterápico, algumas algas podem ser utilizadas para facilitar essa detoxificação. É sempre importante, quando é paciente oncológico que está em quimioterapia, tem que ser tudo prescrito e conversado com o oncologista e o nutricionista para saber o que pode ser dado em cada momento, né, do tratamento. Mas essas algas, além de ter esse efeito detox, eles também têm uma ação de modular a imunidade. São ricos em vários micronutrientes, oligoelementos, né, que vão ali auxiliar vários processos do organismo e vão ajudar bastante nesse processo ali do tratamento do câncer. E aí existem várias algas, né? Existem, por exemplo, a espirulina e a clorela, que são aqueles pozinhos verdes, né, que a gente compra em farmácia humana, a gente tem também específico para veterinária. E tem aquelas algas que a gente compra no supermercado para fazer sushi, aquelas a gente pode utilizar também. A gente só precisa deixar de molho ela, dessalgar, porque ela vem bem salgada. E lembra que para paciente oncológico a gente precisa fazer restrição de sódio. Então a gente tem que deixar de molho na água, trocar essa água algumas vezes, mais ou menos como a gente faz com o charque, para deixar essa alga com menos sódio, né, e até numa textura mais gostosa para o animal ingerir. E a gente pode adicionar tanto na ração quanto na alimentação natural. Do ponto de vista prático, pessoal, assim, ó, a questão da alga pro sushi, eu não sei se tem em Bagé. Porque eu não sou fã do sushi, como a Nayana é. Eu sou do time da carne muito bem assada, então né, não sei se tem, não sei aonde encontra, mas se você conhece, se tu sabe onde tem, se tu gosta de sushi e quiser usar algo, então lembra dessa retirada do sal colocando de molho. Em relação à espirulina, clorela, também são algas, né? A gente encontra naquelas lojas saúde, tudo. Vida saúde. Às vezes até em farmácia mesmo tem também. Às vezes em farmácia tem. Não é caro. Deixa eu dizer pra você que tem aqui em casa, não é em torno de um cubinho, um frasco, custa em média de uns R$30, vamos dizer aí, e dura. E ainda mais, gente, eu aconselho todo mundo, isso é uma dica que eu peguei com a Silvia Angélico da Cachorro Verde. Sim, gente, ela existe. E a gente ama ela. A gente ama essa mulher de paixão, assim, ó, ela é a deusa. Quando a gente reza pra Deus, a gente reza pra Silvia Angélico, mais ou menos por aí, né? Ela e a Camille Chamoni, assim. Tem outros também que estão ali pelos céus. Tá? Mas assim, ó, dica da Silvia Angélico da Cachorro Verde, essa mulher existe de verdade. Ela sempre diz assim, ó, se tu tem espirulina e se tu tem clorela, um dia tu dá espirulina, um dia tu dá clorela. Não precisa, tu não dá os dois no mesmo dia. Nada é tudo junto e misturado, nada é somado, né? Hoje é terça-feira, hoje eu dei espirulina, amanhã eu vou dar clorela, na quarta, na quinta-feira eu dou espirulina de novo,
Entendeu? Vai jogando, porque daí cada um vai fazendo o seu trabalho. Tem propriedades diferentes, né? E aí é bem bacana. Bem bacana. Em relação... Eu só não recomendo, tá? Da clorela e da espirulina, eu só não recomendo se vocês encontrarem nessas lojas de produtos naturais a granel. Não comprem clorela ou espirulina a granel, tá? Porque também, a gente não sabe se realmente aquilo ali é só clorela, só espirulina, além disso, né? Mas também, como são algas marinhas e lá, elas acabam também absorvendo metais pesados e muitas vezes essas clorelas que são vendidas a granel num preço muito barato, são clorelas que não passaram pelo processo de extração dos metais pesados. Aí a gente está ajudando de um lado e piorando do outro. Todinho confirmou. Isso aí. Não compra granel. Eu disse, não quero se for a granel. É isso aí. Outra coisa que a gente pode trabalhar também, a gente já citou aqui, então, como forma de tratamento e prevenção, como forma, então, de complemento, tanto na alimentação natural, na cetogênica, até mesmo no pacotinho da ração industrializada, que é ômega 3, óleo de coco, as crucíferas, que é a turma verde, né? Então, repetindo, brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, couve-manteiga, cúrcula, cogumelo, já falamos do cogumelo, também como nutracêutico, quando a gente manda fazer... Manipular. Né? Uhum. Sendo que para manipular tem que ser um médico veterinário oncologista ou médico veterinário nutricionista, ou preferencialmente os dois. Uhum. Tá? Tem que estar de acordo um com o outro. Eu nunca prescrevo nutracêutico para paciente oncológico sem que o oncologista me libere. Tá? Né? Probiótico. Probiótico é muito importante. Probiótico, para quem não sabe, as bactérias boas, né, para o intestino, para a gente fazer uma reposição do microbioma das bactérias legais do intestino, vão auxiliar em vários processos metabólicos, melhora a absorção dos nutrientes, melhora a excreção das toxinas do organismo, né? A gente precisa que o intestino desse animal esteja muito saudável, obrigado. Então, o probiótico é essencial. Que probiótico? A gente pode fazer o uso de kefir, que é aquela colônia que vai fermentar o leite ou a água com açúcar. Ah, Nayara, mas água com açúcar? Mas não pode glicose? A colônia vai fermentar o açúcar, vai se alimentar do açúcar, então o kefir vai ter quase nada de açúcar. Assim como para fazer com o leite, pelo amor de Deus, é leite de preferência de saquinho e jamais sem lactose, porque a bactéria vai usar a lactose, que é o açúcar do leite, para fazer a fermentação e produzir esse líquido, né, que vai ter ação probiótica. Tá? Que outros probióticos a gente pode utilizar? A gente pode sim usar esses probióticos comerciais que vêm em bisnaguinha, que a gente compra em agropecuária, em pet shop. De preferência, olhar na formulação ali se não tem BH e BHT, que são dois conservantes químicos que a gente deve evitar, né, para pacientes oncológicos. E a gente tem a opção de manipular também. A manipulação costuma ser um pouco mais cara, a mais cara de todas essas opções, né? Mas é uma possibilidade também, né? Do veterinário passar uma fórmula para manipular em farmácia, tá? Inclusive, se não me falha a memória, foi uma dica da também nutricionista, zootecnista nutricionista Aline Mota, da Cão Integral, e ela trabalha muito com a Tudo de Vet, se não estiver enganada, é um loginho roxo, e a Tudo de Vet é do Rio de Janeiro, e a Tudo de Vet ela faz manipulado, inclusive. Uhum. Ela tem tudo manipulado. Uhum. Só o probiótico em si, e aí ele já vem. Ah, que legal. O produto em si não é caro, gente. Eu já pesquisei. Bom preço. Mas a gente está em Bagé. Sim, tem mais o transporte, né? Aí é que tá, tipo, entra no Facebook e digita lá nas comunidades doadores de kefir Bagé. Certamente deve ter um grupo aí no Facebook de doadores de kefir em Bagé e você coloca lá, quero doação de kefir, moro na região tal, né? E aí alguém que tenha uma colônia ali para te doar, vai te doar. Tranquilo. Ficou a dica aí, pessoal. Nayana, alguém perguntou aqui, até foi a Dani que perguntou aqui, sobre o própolis aquoso para cães.
Ótimo também. Do própolis. Vou deixar pra É ti. uma opção bem bacana, tá? Ele ajuda a modular a imunidade também. E acho que para a maioria das patologias ele é muito bem-vindo. Para animais saudáveis também a gente pode fazer o uso em dias alternados, né? Não precisa fazer o uso diário, mas é uma opção sempre o aquoso mesmo, né? Não alcoólico. A gente precisa, na maior parte das vezes, dar uma... Se for um animal que come ração, a gente vai diluir em água, nunca dar o extrato puro direto na boca, pingar na boca. Ele destrói esmalte então, dos dentes, então, pelo amor de Deus, não pinguem na sua boca. Eu pingava na minha. Eu tomava assim mesmo, porque se eu tomo de pirona assim, por que não o própolis, né? Aí uma farmacêutica falou, pelo amor de Deus. Depois. Aí uma farmacêutica falou, pelo amor de Deus, Nayana, não faz isso. Não sei por que eu tenho. Eu tenho, não tenho mais, faz tempo que eu não tenho, mas eu tenho facilidade de ter erosão no esmalte dos dentes. Por quê? Sensibilidade nos dentes. Por quê? Né? Então, não pinguem direto na boca do cachorro. Diluem em água. A dose vai variar de acordo com o porte do animal, se é preventivo ou se é tratamento, mas é um ótimo aliado para várias questões. É um ótimo modulador de imunidade e também tem ação antifúngica, antimicrobiana, e enfim, né? Tá? Dica de própolis aquoso aqui em Bagé é o da caixinha amarela. Porque vocês vão encontrar a caixinha vermelha, vão encontrar a caixinha verde. E o aquoso, a caixinha amarela. A amarela. Que é da terra alguma coisa, não é? Top no Brasil. Isso aí. Falhou a ligação aqui. Não, é isso aí mesmo. Né? Aqui a Dani segue perguntando, comer junto com a ração pode, o própolis, no caso. A Daiana deu uma falhada aqui, mas eu acho que tu tem que diluir em água o própolis e aí coloca junto, né, Daiana? Isso. E, por exemplo, se tu for utilizar o kefir ou um iogurte natural integral, se o animal faz uso, tu pode pingar o própolis nesse iogurte, misturar e servir para o cachorro comer. Tá? Pingar direto na ração, o problema é que vai ficar concentrado ali e muitas vezes o cachorro não vai nem aceitar direito. Então, quando é alimentação natural, a gente até pode pingar direto no alimento e misturar, porque como o alimento é úmido, aquele própolis vai se diluir no alimento, na ração não vai. Então, acho melhor fazer diluído na água e dar de seringuinha na boca, ou pingar em alguma coisa tipo kefir, iogurte, enfim. E sabe que eu nem sei se é legal pingar no kefir, agora fiquei me questionando, porque se tem ação antimicrobiana ali, talvez possa matar o kefir? Não sei, nunca pesquisei, mas agora me veio uma coisa dessa na cabeça. Então, como eu faço cadeirão de bruxa, que eu chamo, cadeirão de bruxa é ótimo, né? Eu pego o prato, lembrando sempre, gente, que o ideal para pratos para animais é o de inox, vidro ou cerâmica, tá? Vamos sair aí do plástico. Tem já um estudo rolando sobre esse, já rolou, aliás, sobre esse plástico também causar doenças aí. E o alumínio também, né? Aqueles potes pesados de alumínio que o cachorro mastiga o alumínio ali, também, acúmulo de metais de alumínio também vão piorar e vão propiciar câncer. Então, saiam do plástico e saiam do alumínio. Procurem inox, vidro ou cerâmica. Bom, como eu estava dizendo, né, eu coloco um pouco de água para poder diluir tudo. Então, ali eu já pingo o própolis, ali eu já vou colocar o osso, ali eu já vou colocando todas as bruxarias, né, que são os complementos, suplementos, junto com a alimentação natural, meus conhecimentos de alimentação natural, né? E aí eu misturo tudo, aquilo fica uma sopa colorida, né? E aí eles adoram, né? Respondendo aqui também outra pergunta sobre espinafre. Sim, espinafre faz parte das crucíferas. Tá? Maravilha. Espinafre também tem que passar por vapor. O ideal é fazer o cozimento. O espinafre ele só vai ter restrição se o animal tiver formação de cristais ou cálculos de oxalato, né? De oxalato de cálcio. Como é um vegetal riquíssimo em ácido oxálico, ele vai propiciar a formação desses cristais na urina. Então, se o animal não tem histórico de formação de cristais, pode usar sem problema nenhum, preferencialmente cozido.
Porque aí também a gente vai perder boa parte do ácido oxálico na água do cozimento. Então, né, reduz essa questão. Se for usar esporadicamente para um animal saudável, não tem problema fazer ele cru, desde que triturado daí, bem trituradinho. Você vai triturar todos os legumes, né? Bate no purezão lá o espinafre junto. Eles tendem a não gostar mesmo do espinafre, os meus não gostam. Da folhinha, assim. Mas se eu fizer o triturado, rola. Uhum. Falando assim, para leigo, o oxalato é o que tem problema de rins? Não, que faz formação de cristais na urina, que faz pedrinhas ou cristais na urina, tá? Não, isso pode levar a um problema renal, mas não é problema renal, tá? Então, desde que não tenha... Pode crudinho, triturado, para dar palatabilidade. Deu uma travada. Voltou. Deu uma travada. Pode, mas se fizer formação de cristais, então, na urina, aí vamos evitar o espinafre. E, mais uma vez, cuidem a estação. Não precisa pagar a estação do espinafre. Se tiver na hora, melhor ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. O que tá caindo? Bom, alguma dúvida pra gente abusar mais uns 2 minutos da Nayana? Porque eu só vou falar... Diga. Posso falar só mais algumas coisinhas que a gente pode fazer para tratamento de câncer, além de dieta? Claro. Terapias integrativas, né? Que já tinha comentado ali por cima, que é uma opção, né? A medicina integrativa. Então, o que mais que a gente pode usar? Homeopatia, tem homeopatias maravilhosas para tratamento de câncer, tem homeopatias injetáveis que têm ação muito legal na destruição da célula tumoral, florais de ação quântica maravilhosos para prevenção e para auxiliar no tratamento, tá, de tumores, ozonioterapia, né? Não sei se tem profissionais aí em Bagé que faça ozônio, mas... Ainda não, mas se tiver, marca aqui, gente. É uma terapia que vem crescendo bastante, acredito que logo, logo deva ter profissionais aí, mas também não é algo que precise ser feito uma vez por semana, 2 vezes por semana, pode ser um tratamento mais esporádico e talvez valha a pena se deslocar para uma cidade próxima que tenha um profissional que faça, né? E a própria acupuntura, em alguns casos de tumores a gente pode utilizar, dependendo da fase do câncer, e a gente pode utilizar essas ferramentas tanto para tratamento, para um animal que tem câncer, tanto para auxiliar no tratamento, quanto para auxiliar nos efeitos colaterais, né, do tumor. Então, para dar um bem-estar maior. Por exemplo, a Silvia Angélico, ela teve um cão com tumor pulmonar que viveu anos com tumor de pulmão. Uma das ferramentas que ela utilizava era acupuntura periódica para dar melhor condições respiratórias para esse animal, né? Então, ela usava de várias ferramentas, além da nutrição, de várias ferramentas aí de terapias integrativas para dar bem-estar para o animal, né? Porque muitas vezes, assim, o que cura o câncer? Cirurgia. Se o tumor ele é completamente retirado, na literatura, o que a gente considera cura de câncer real é retirada total do tumor, tá? Outras terapias vão reduzir, vão estagnar, vão parar a replicação do câncer, mas não vão promover cura realmente. E a gente pode dar qualidade de vida para esse animal, mesmo que seja um animal, por exemplo, idoso, com várias comorbidades, que não possa passar por procedimento cirúrgico, que não possa passar por tratamento quimioterápico, a gente pode sim dar uma melhor qualidade de vida para que ele viva, não importa se ele vai ter 1 semana, 2 meses ou 1 ano de vida, que sejam da melhor forma possível, né? Então a alimentação... Exatamente, então a alimentação vai auxiliar nisso,
os passeios diários, a redução de estresse ambiental e essas terapias integrativas aí vão melhorar a qualidade de vida. Eu sempre digo assim, ó, é a minha forma de ver, mas se eu tiver um animal com qualquer doença que seja assim, né, que tenha um risco de morte muito grande, um tumor muito sério, eu não quero que ele viva anos comigo sofrendo, eu quero que ele viva o tempo possível com a melhor qualidade de vida, né? Então, eu prefiro que um animal meu tenha um mês muito bem vivido, com uma qualidade de vida legal, sem sofrimento, do que fazer um tratamento que vai trazer ali um ano de vida, mas que ele vai ficar definhando numa cama, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter essa visão, que o principal é qualidade de vida. E a nutrição vai auxiliar bastante nisso, sem dúvida nenhuma. E, gente, a única forma de se obter a melhor resposta é a gente se informar. São lives com pessoas, assim, voltadas no que está acontecendo hoje, ou que dão dicas do que pode melhorar tudo isso, que caminho tu vai seguir, que vai te mostrar aí como é que você diz, o caminhar ali dos tijolos amarelos, o trajeto dos tijolos amarelos, que é para te poder decidir. Porque, exato, de repente, tu fazer uma cirurgia muito grande, de repente o médico vai te dizer, olha, teu cãozinho pode ficar na mesa. E aí, será que vale a pena? Olha, não é certo que a gente vai extrair tudo, porque pode ser que volte. Ou então tu fez tudo, né? Te dedicou, não sei o que, tá, o cãozinho tá livre. Né? Um exemplo, ficou livre. Aí o que tu faz? Aquela alimentação natural que tu investiu, aquela cetogênica que tu investiu, aqueles nutracêuticos, aqueles complementos, ou até mesmo aquela ração industrializada que por tanto tempo tu investiu, voltando a dizer ND, da Farmina, Prime, da folhinha verde, né? Que tu tanto investiu, aí agora tá curado. Volta a fazer qualquer coisa, né? Aí abandona tudo, não faz mais, ou volta a comprar aquela ração a granel, aquela de 5 pila, do pacotinho de 1 quilo. Né? Você rasgou dinheiro. Você rasgou dinheiro no tratamento do animal, porque é um convite para tudo acontecer de novo, né? Então, gente, eu espero que todos tenham curtido essa noite. Não vamos mais atrapalhar na época. Na Ana, tá aqui de cálculo para fazer o que e cálculo nutricional não é fácil, não é xanga, não é 5 minutos com papelzinho, caneta que tu resolve uma alimentação. Eu sei, tá? Eu sei fazer, tá? Só que eu não sei. Muito para Ana, vai tu aí fazer. Tá? A live eu vou tentar salvar, não sei se tem algum segredo para salvar, espero que não, espero que ela entre automático no IGTV. Ela só não salva se o Instagram não deixar, assim, tipo, se o Marcos não quiser, entendeu? Que às vezes ele não quer. Não, pera que eu vou ligar pro Mark. Tá? Então, gente, vai ficar aqui então no IGTV. Se alguém quiser depois fazer algum comentário, alguma pergunta, escreve lá nos comentários que a gente ajuda, responde. Mais uma vez, entrem na Bicho Balanceado aqui pelo Instagram, busquem mais informações. Se alguém quiser outras coisas, vai lá nos comentários, marca a Nayana, marca a Bicho Balanceado, pergunta para ela, né? Ou entra nas mensagens direto para ela, que a gente vai ajudar. Então, passa a informação pelo áudio, tá? Tirem suas dúvidas, questionem e lembrem sempre, dá para tratar e dá para prevenir. Exatamente. Tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, Nayana. Eu que agradeço. Acabou. Tá, gente? Isso é uma brincadeira que a gente faz com a Camille, que criou esse Beauty Live. Nessa... Na verdade, não foi a Camille que criou, não. Foi a Flávia Saad. Ela começou a dar curso tomando vinho no início da quarentena, né? O curso que eu fiz com ela foi a base de vinho e o cigarrinho dela, né? E isso não é saudável, principalmente para pacientes oncológicos. Não, você sabe para quem está falando aqui. Tá? Mas muito obrigada a todos que estiveram
on, que estiveram conosco ao vivo. Obrigado também aos que ainda estão assistindo de forma offline. Jéssica mandando um Ellen e Nayana maravilhosas. A Jéssica também da minha, tá? E esperamos mais gente aqui de Bagé se tratando com essa... mais clientes caninos se tratando com essa mocinha aqui. Nayana, algum último recadinho pra gente? Não, só queria agradecer mais uma vez, tá? Estou sempre aberta a convites e quem tiver dúvidas pode me procurar. Se tiver algum colega veterinário aí que assistiu e que ficou com alguma dúvida, quer algum material mais técnico, a gente pode trocar umas figurinhas aí sem problema nenhum. Acho que é enriquecedor essa troca de informações entre colegas também. Você é tutor e quer levar algum material para veterinário, pode entrar em contato comigo. Talvez eu demore um pouquinho a responder tudo, mas na medida do possível eu tento dar atenção para todo mundo, tá? Então tá, gente. Obrigado a todos. Nayana. Muito obrigada, boa noite, bom descanso. Tchau, gente. Tchau, tchau.